Sempre que eu falo, eu tô desenvolvendo um rótulo, eu tô corrigindo um rótulo, tô validando um rótulo, vem lá as deles, mas o que é validar rótulo? Mas qual que é a diferença de desenvolver e corrigir rótulo? Então eu vou conversar disso um pouquinho com vocês. Eu vou falar como é o meu processo com essas questões da rotulagem, desenvolvimento, correção e validação de rótulo. Eu nem ia falar do desenvolvimento, tanto que eu divulguei sempre como correção e validação. Mas eu acho importante falar sobre o desenvolvimento também, porque pra mim tem uma diferença entre corrigir e desenvolver. O que é desenvolver um rótulo pra mim, tá? Como eu trato quando eu digo que eu estou desenvolvendo um rótulo. Quando eu tô desenvolvendo um rótulo, aquele rótulo não existia ainda. Então, assim, ninguém fez a arte dele ainda. Normalmente é um produto super novo, não tá no mercado ainda, ele tá em fase de desenvolvimento. Então, o que acontece? A empresa vai me passar somente os dados daquele produto, não existe uma arte. Então, vai me passar o que é o produto, qual é o objetivo dele. Então, a empresa vai me passar, tipo, lista de ingredientes, formulação, normalmente não tem uma tabela nutricional ainda, tá bem no começo, aquele produto às vezes ainda tá sendo formulado. Então assim, eu não vou desenvolver a arte, porque eu já falei aqui algumas vezes que eu não faço a arte. Mas eu vou pegar aquele produto do zero e vou desenvolver todos os dizeres de rotulagem dele. Então vou colocar lá o que é a denominação de venda, como deve ser a denominação de venda. Se tem mais de uma opção de denominação de venda, vou deixar ali as opções para o cliente escolher. Vou falar o que é o peso líquido, tamanho de fonte, vou dizer qual tem que ser o peso líquido, onde ele tem que estar. Normalmente vou calcular a tabela nutricional, vou padronizar a tabela nutricional de acordo com as legislações, né, RDC 360 e 359. Preciso ir atrás da função de todos os aditivos para colocar certinho na lista de ingredientes, se tiver. Preciso ver se eu vou precisar fazer algum tipo de alerta. Então, se eu vou precisar falar sobre o corante, se eu vou precisar falar sobre o aroma, se eu vou precisar falar sobre a fenilalanina, se eu vou precisar falar diabéticos contém. Então, assim, eu vou pegar ponto a ponto de um rótulo e vou dizer para o cliente, primeiro, que ele precisa colocar, o porquê ele precisa colocar, eu sempre explico, gente, eu nunca mando assim, denominação de venda, tem que estar no painel principal e vai ser tal, tipo assim, impondo alguma coisa. Então eu falo, olha, a gente precisa de uma denominação de venda porque é exigido pela RDC 259, esse produto possui regulamento técnico de identidade e qualidade, que é a legislação tal, e nessa legislação, no item tal, artigo tal, diz que a denominação de venda pode ser tal, se tiver opção, ou então deve ser tal. A gente pode colocar as classificações, se for o caso, aí falo lá qual é a classificação. A gente pode dar algumas informações adicionais, então, tipo, sobre cobertura, sobre recheio, alguma coisa assim. Então eu explico tudo. Eu coloco mais ou menos a minha linha de pensamento ali no meu relatório para o cliente, para ele entender certinho onde tem que estar essa informação, o porquê essa informação tem que estar lá e onde eu me baseei para passar aquela informação para ele. Então assim, quando eu estou desenvolvendo um rótulo, quando aquele cliente ainda não tem o rótulo, quando é um produto novo, é um trabalho muito mais minucioso, porque eu preciso explicar para ele absolutamente tudo que ele precisa ter em um rótulo, o porquê, quais são as opções dele, então eu preciso passar tudo nesse caso. É um trabalho muito maior, é um trabalho muito mais detalhado. Então, no desenvolvimento, assim, o meu trabalho, gente, é muito baseado em diálogo. E eu sempre aconselho que vocês façam isso também. Então, assim, pra mim, o diálogo é tudo, principalmente no desenvolvimento de um rótulo, principalmente quando esse rótulo tá nascendo ali do zero mesmo. Então, no trabalho de desenvolvimento, que eu trato como desenvolvimento, é um trabalho que o rótulo tá nascendo ali do zero, ele tá nascendo ali nas minhas mãos, eu estou fazendo parto deste rótulo. Então eu acho que o diálogo é super importante e eu preciso deixar
o cliente muito seguro das opções dele e o porquê tudo isso tá acontecendo. Então, assim, pra mim é um trabalho muito mais detalhado, muito mais complexo, porque o diálogo precisa ser efetivo, né? O cliente precisa entender exatamente o que eu tô falando, porque ele vai construir a arte do rótulo dele em cima daquilo. Então, assim, eu já tive a oportunidade de trabalhar no desenvolvimento de rótulos de produtos que estavam sendo criados ali de dentro de uma empresa, e aí eu tinha livre acesso à produção, ao pessoal que estava fazendo a formulação e à empresa de marketing da empresa. Então, assim, eu tratava da arte junto com o marketing. Isso foi ótimo, porque assim, eu passei todo o relatório para eles construíram ali, e aí, né, o cliente, o dono lá, passou tudo que ele queria sobre referência para arte, cores, enfim, essa parte que eu não me meto, no máximo dou opiniões, mas tipo assim, não me meto. E aí a agência fez. Só que aí, lógico, tinham detalhes para se ajustar, porque também você não vai esperar de uma pessoa que nunca ouviu falar de rotulagem, de legislação, de nada, que ela entenda aquele relatório de primeira e faça exatamente tudo certinho. Só que daí é muito mais fácil de ir ajustando, você vai ali moldando o rótulo. Então, esse trabalho, quando você pode trabalhar direto com o marketing, normalmente é mais fácil, quando você tem ali a conversa direto com o marketing, é mais fácil do que quando, por exemplo, eu preciso passar para o diretor ou para quem entrou em contato comigo, para eles passarem para o marketing. Então fica um telefone sem fio, assim, que algumas informações podem ir se perdendo. Mas esse trabalho de desenvolvimento de rótulo, pra mim, é o mais complexo, é o mais detalhado e é o que exige mais atenção, porque o rótulo vai nascer dali. Trabalho muito com itens, então vamos falar sobre denominação de venda. Aí fala tudo que tem ali de denominação de venda. Agora vamos falar de peso líquido, fala tudo que tem de peso líquido. Então o relatório que eu desenvolvo para os meus clientes é assim também, tá? Bem detalhadinho e separado item por item, o que tem que estar no painel principal, o que pode estar nos outros painéis e cada item e tudo que eu tenho para falar sobre ele. E assim, gente, no relatório eu escrevo como se eu estivesse conversando com a pessoa mesmo. Explico tudo, coloco referência, por quê, aonde, por que eu escrevi isso, então é bem detalhado. Quanto mais informação você coloca ali, gente, quanto mais informação você passa de primeira para o seu cliente, ou não precisa nem ser cliente, eu falo cliente porque eu sou consultora, né? Então, assim, mas mesmo se você tá dentro da indústria, se você é funcionária de alguma empresa, quanto mais detalhes você passa para as outras equipes que vão trabalhar com você, seja do marketing, da qualidade, não sei como é aí o fluxograma do trabalho de vocês, mas sempre quanto mais detalhado, quanto mais referência, quanto mais respaldo, e se tiver opções, quando você abre opções para essas pessoas que vão tomar as decisões, fica muito melhor e realmente diminui muito os retornos errados, né? Então é bom você já prever que tipo de pergunta que vão fazer, que são as mais comuns e tal. Então eu já deixo tudo no relatório, assim, dizendo. Então, normalmente o que acontece? Eu vou lá escrever que não pode sem conservantes. Beleza, aí eu escrevo lá, olha, essa informação aqui de sem conservantes não é permitida por causa do informe técnico número 70 e também porque lá na RDC 259 diz que não pode induzir o consumidor ao erro, que é o que acaba acontecendo. Então veja bem, ó, no seu produto aqui você tem aromatizante, você tem acidulante, você tem emulsificante, então você tem aditivos. E essa informação de sem conservantes pode levar o consumidor a entender que não tem aditivos e ele pode se sentir enganado, o que é muito comum. Eu entendo que algumas empresas fazem, mas isso às vezes é um risco calculado, já aconteceu de terem multas bem altas em empresas bem grandes. Então eu já me adianto no que eu vejo muito de pergunta e já mando tudo no relatório. Isso quer dizer que o cliente não vai vir pra mim e falar, mas fulano de tal faz? Não, não impede, mas eu falo, então, mas viu que eu escrevi ali, que realmente, mas teve multa, e aí se é uma coisa assim que saiu na mídia e tal, eu mando o link da matéria e falo, olha aqui, aconteceu, viu, pelo mesmo caso, olha que multa alta, será que você quer correr esse risco? Me procuram pros dois, tanto pra desenvolver quanto pra corrigir.
Eu acho que eu não consigo ver, ah, não, com certeza mais pra isso ou mais pra aquilo. Eu acho que é bem igual. Toda empresa tem alguém que cuida da área, né? Alguém que desenvolve ali a arte. Não precisa ser um departamento de marketing. No caso dessa empresa que eu tava comentando, não era um departamento de marketing. Eles tinham uma agência de marketing que cuidava de todo o marketing da empresa, inclusive do desenvolvimento de rotulagem, dos rótulos. Então eu trabalhava direto com eles. Eu trabalhava nessa empresa, eu trabalhava com a produção, com a qualidade, com o marketing e com o comercial. Então eu trabalhava, eu era tipo o setor de regulatórios lá, porque só tinha eu pra cuidar dessa parte, mas eu trabalhava tanto com a agência de marketing, com a gerente comercial, com a gerente da qualidade e com a gerente da produção. Então eu trabalhava nessas 4 áreas, porque o comercial vinha falar comigo pra alinhar discurso de vendedor, eles se preocupavam muito com que tipo de alegações eles podiam falar que os produtos tinham ou não. Então tudo ela batia comigo, essas questões assim de vender mesmo o produto. Ela ia fazer catálogo do produto, eu dava uma olhada pra ver se as alegações ali, as informações que ela passava estavam certas, se podia ser daquela forma. Eu trabalhava com o pessoal da produção muito para saber de contaminação cruzada, de como era feito. Trabalhava com a qualidade, porque era quem desenvolvia os produtos também. Então, para saber que tipo de aditivo que estava usando, ela vinha me perguntar se podia usar, se tinha uma quantidade. Quando elas estavam formulando um novo produto, eu ia lá para a produção junto com elas, para ver como estava sendo feito, se ia ter contaminação cruzada, se não ia, se podia usar, se não podia usar. Aí ela já falava, porque esse aqui a gente quer vender assim, 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 dá pra ser? Tipo, a gente quer fazer essas alegações, a gente pode fazer? Aí eu ia lá, pesquisava, levava pra elas. Então a gente tinha, assim, uma sinergia, não sei se é bem essa palavra, muito boa, que todo mundo trabalhava muito junto, e isso é muito importante, gente, porque às vezes o que eu vejo assim de rótulos que chegam pra mim pra corrigir, principalmente pra corrigir, pra desenvolver também, inclusive já contei esse caso aqui. A empresa vai lá, desenvolve todo um produto pensando que quer vender como X, e aí a hora que chega pra mim não dá pra vender esse X. Entendeu? Então contei um caso aqui de que desenvolveram um produto super legal, super inovador pra vender como suplemento, e a hora que chegou em mim eu tive que falar que não era um suplemento, que não dava pra vender como suplemento, que não tinha brecha na legislação pra vender como suplemento, porque a base do produto não era classificado como suplemento, não era um alimento que cabia como suplemento. Foi fácil falar isso pro cliente? Não foi, mas ainda bem que ele entendeu, né? Porque eu mandei as legislações e tal, e estudos e argumentos e tudo mais pra falar, olha, não é um suplemento, desculpa. Então, assim, se você tem a pessoa que entende das legislações junto já na formulação, você evita esse tipo de coisa, né? Eu não comecei a trabalhar com rotulagem já sabendo exatamente como fazer e entregando o melhor relatório possível. Não é assim, mas a gente vai se adaptando mesmo, porque você vai ver que seus clientes vão começar a te questionar e perguntar onde você viu e tal, onde que tá escrito, o famoso onde tá escrito isso. Acontece muito, e aí você vai ver que é muito mais fácil você já deixar a referência das legislações lá, porque daí eles não vão te perguntar onde você viu isso, já tá lá, entendeu? Vai aprimorando. Então, tem um ponto aqui que eu sempre falo, tá? Você tem uma polícia na frente da sua casa? Tem um carro de polícia que fica na frente da sua casa, aqui na varanda do seu apartamento, alguma coisa assim, que te fiscaliza 24 horas por dia pra ver se você não tá cometendo nenhum crime, se de repente você não tá roubando alguém, se você não matou ninguém, se você, tipo, não extorquiu ninguém, se você não é estelionatário. Tem alguém te fiscalizando 24 horas por dia, todos os dias, pra ver se você não tá cometendo nenhum crime? Você comete crimes? Então, assim, por que tem que ter uma fiscalização todo dia na empresa pra ela fazer certo? Você conhece as regras, né? Você sabe que você não pode matar, que você não pode roubar, que você não pode agredir ninguém, que você não pode ser racista, homofóbico, nada disso. Você sabe. Você não precisa ter uma polícia ali do seu lado pra que você não faça. Você só precisa ser um cidadão de bem, de caráter, ético. Não precisa ter uma polícia te vendo. Então, assim, quando a empresa justifica que não tem fiscalização, que ninguém vai ver, eu desconfio e eu fico bem chateada, porque pra mim isso mostra a índole da empresa, a índole das pessoas que estão lá. Porque, assim, eu não preciso ser fiscalizada 24 horas por dia
pra cumprir meus deveres de cidadã, entendeu? Pra não cometer nenhum crime. Então por que a empresa precisa ser fiscalizada pra não cometer nenhum crime, pra não cometer nenhum erro? Não precisa, né? As legislações existem, a gente tem que seguir. E aí a fiscalização vai acontecer não pra te fazer certo, e sim só pra... Na verdade, o intuito da fiscalização é só ir lá e falar que bom, você fez certo, parabéns, cumpriu apenas com a sua obrigação. Então, assim, sempre que eu tô com... Isso acontece bem pouco, tá, gente? De verdade, assim, comigo acontece bem pouco. Quando vem com o argumentinho de, não fiscaliza não, não vai acontecer nada não. Olha, eu já fico bodeada, já não quero mais, já não é meu cliente pela segunda vez, não. Não é, porque assim, pra mim isso fala muito da empresa, da índole e do caráter das pessoas. Então, assim, acho que não tem que ter fiscalização toda semana pra fazer certo. Todas as vezes que eu me envolvo com marketing, é sempre num sentido de tipo, façam o que a Aline está falando, entendeu? Eu acho que é uma relação um pouco diferente quando você é consultora, do que quando você tá ali todo dia, você conhece as pessoas, vocês estão na mesma empresa. Eu não sei, eu sinto isso às vezes. Eu nunca tive muito problema com o marketing, tá? Eu tive mais problema deles sempre me questionarem, tipo assim, mas a gente não pode fazer assim? Mas é que assim vai ficar melhor. Ou então eu falo assim, a fonte tem que ter tal tamanho e precisa estar no painel principal. Daí eles colocam, ao invés de colocar na horizontal, na vertical, bem no cantinho e menor. Aí eu falo, então, gente, na horizontal, em tal lugar, com tal tamanho. É o que a legislação diz. Aline, mas é que aqui vai uma figura, vai uma imagem. Eu falo, então, gente, não é assim, tá? Tem que fazer tal. Mas também, gente, eu escolho muito minhas batalhas, tá? Eu sempre falo isso aqui. A minha função é dizer o que tá certo. Se você vai fazer ou não, se você quer discutir, se é uma coisa que vai colocar a saúde do consumidor em risco, se é uma fraude, se é tipo uma coisa grave, se com certeza aquela empresa vai ser denunciada, se ela vai cair numa fiscalização e tal, aí eu alerto e eu compro essa briga. Agora, se é tipo, não coloque o porcentagem na coluna de porcentagem de VD, não coloca o porcentozinho do lado de cada número, não precisa. Não, mas é que esteticamente a gente acha que fica melhor. Tá bom, então coloca, sabe? Menor dos meus problemas isso. Desde que você não escreva sem glúten, desde que você não coloque zero lactose se não é, desde que respeite a denominação de venda, que tenha todos os alertas, que declare todos os alergênicos, que o peso líquido esteja na frente, que avise da nova formulação, que avise que teve redução ou aumento de peso, que tenha uma tabela nutricional nos padrões com todas as informações. Tudo bem, coloca a porcentagem ali e vamos seguir esse baile, entendeu? Então eu acho que tem batalhas e batalhas. Eu acho muito bom ter uma metodologia estruturada, não importa se você é da qualidade, do P&D, do marketing, se você é quem vai desenvolver, corrigir e validar um rótulo, tem uma metodologia e principalmente saibam o que vocês estão fazendo, né? Eu cito a legislação e se eu vou citar o item, o artigo, aí eu copio só o item e o artigo e mesmo assim eu não copio igual está na legislação. Eu resumo, eu deixo mais fácil para eles entenderem. Mas de acordo com o que tá escrito, não mando a legislação inteira, não. E eles não vão ler, gente, nem adianta. Sabe o que eu já falei para um cliente? Ele tava batendo muito na tecla de que ele queria colocar uma alegação porque fulano de tal usa, porque fulano de tal usa, tudo multinacional. E eu lá, né? Então, não é assim, eu sei que eles usam, mas não é porque eles usam que tá certo, não sei o quê. Daí ele ficava, mas você acha que eles não sabem o que eles estão fazendo? Eu falei, não, então eles sabem o que eles estão fazendo, tal. Tentando, né, contornar a situação. Aí ele enchendo o saco, eu falei, então, se uma empresa dessa leva uma multa de 2 milhões de reais, eles pagam rindo, arrumam toda a embalagem porque eles já fazem pouco, porque isso é análise de risco, arruma tudo, segue vendendo, o produto já se consolidou e vai vender. Eles são grandes, vai vender. Você tá começando agora, tio da couve. Você tá começando agora, você não tem dinheiro pra pagar essa multa. Se você tomar uma multa dessa, fecha a tua empresa. Você vai arriscar a sua empresa, as suas embalagens, o seu produto por causa de uma alegação tonta que nem pode. Não falei dessa forma, né? Mas mais ou menos isso. Aí ele, né? Pode ser. É verdade. Tá bom. E aí não fez a alegação. Pô, gente, às vezes tem que tacar umas verdades na cara também, né? Aí depois o cara vai lá, toma uma multa, fecha a empresa e vem pra cima de mim falar, mas olha aqui a alegação. Eu vou falar, então, eu avisei, né, tio? Fazendo assim, de forma detalhada, garante uma maior segurança para o profissional no momento da fiscalização? Sim.
Sim, porque você deixou ali claro toda a informação que você passou para a empresa, né? Se tiver algum erro que tá lá no seu relatório, a responsabilidade é sua, né? Tipo assim, você passou errado. Agora, se fez do jeito A e você falou que era pra fazer do jeito B, aí já tá bem claro que não foi o que você pediu pra fazer, né? Quanto mais detalhe, melhor o seu argumento e o seu respaldo. Gente, isso é análise de risco, isso é jogada de marketing. Eles sabem que tá óbvio que eles sabem que tá errado, gente. Só que aí eles fazem o quê? Pouca embalagem errada, eles sabem quanto tempo aquilo vai ficar no mercado, eles sabem o tanto que eles vão vender com aquilo, que aquilo vai consolidar já aquele novo produto no mercado. A hora que chega a multa, eles já não tem muita embalagem, já manda fazer tudo certo, o produto já se consolidou, eles pagam a multa dando risada, porque se a multa é de 2 milhões, eles já ganharam 10 só com aquele produto e seguem o baile. E acabou, pronto. É análise de risco, eles já sabiam que isso ia acontecer. Agora vem o tio que tá começando agora querer fazer igual porque a multinacional faz. Aí não dá, né? Gente, então tá, desenvolver rótulo do zero tá nascendo ali. O que é corrigir um rótulo? Corrigir um rótulo é o que eu tô fazendo agora, por exemplo, que eu mostrei um pouquinho pra vocês daqueles produtos que estão me dando um baile, mas agora eu já fiz mais da metade, tá tudo bem, acho que eu termino tudo hoje. Que o produto já existe, já tem uma arte, esse produto inclusive já está no mercado, mas eles viram que tem alguns problemas de rotulagem e vão corrigir, precisam corrigir. Então, eu vou até mostrar aqui, tá aqui, ó. Eu já tenho a arte do rótulo e aqui é tudo que precisa corrigir, que eu vou anotando, porque eu sou dessas de escrever, gente, preciso escrever. Eu não mando isso, às vezes eu até mando isso pro cliente, tá? Porque às vezes eu mando o relatório e eles ficam com muita dúvida de onde que é pra pôr, o que é painel principal e tal. Aí como eu sempre escrevo, eu tiro uma foto da arte deles com as minhas anotações e mando. Isso facilita muito também, tá? Isso deixa muito mais claro, muito mais visual. Então, quando eu vou corrigir, o produto já existe, ele às vezes já tá no mercado, a arte já existe, então eles já colocaram ali desenhos, já colocaram informações, normalmente já tem uma tabela nutricional, já tem lista de ingredientes, já tem os alertas de alergênico, glúten, lactose, se for o caso, já tem tudo. Então eu vou pegar essa arte e ver se a forma como eles desenvolveram, a forma como eles não é disponibilizaram, mas enfim, a forma como eles distribuíram aquelas informações está correta, se está tudo dentro do padrão, se o tamanho das fontes está correta. Como eu sei tamanho de fonte, eu peço para mandar em escala, que ali eu não vou conseguir mostrar direito. Mas tem a escala do rótulo, então eu consigo saber a área do rótulo, a área do painel principal. Se não tem o tamanho das fontes para eu corrigir, eu mando no relatório, olha, isso aqui precisa ser corrigido e a fonte precisa estar em tamanho tal. Ou então, essa informação está correta, eu só preciso que você se certifique que a fonte esteja no tamanho tal. Então, a parte de correção, para mim, é muito mais simples do que o desenvolvimento. Porque, assim, é mais olhar uma arte que já existe. Assim, sempre tem coisas que estão no lugar certo, então você não precisa trocar de lugar. Tem informações que estão corretas, então você não precisa falar nada sobre elas já estão no lugar certo, da forma certa, tamanho de fonte certo, tudo certo. Até no exemplo desse mesmo produto aqui, né, que eu até brinquei aqui e falei que estava escrito traços. Tá escrito traços e eles tiveram um outro problema que eles mudaram um pouco a formulação do produto, até por isso eles estão revendo a rotulagem. Então tinha que acrescentar alguns ingredientes, a ordem ali dos ingredientes mudou, tal, eles não abriam ingrediente composto. Então eu tive que fazer esses ajustes, mas os alergênicos estavam certos, tanto os de presença intencional quanto os de contaminação cruzada. O único detalhe é que estava escrito traços na contaminação cruzada, o famoso pode conter traços. Então, assim, eu não precisei corrigir os alergênicos, eu não precisei falar que tinha que pôr, que tinha que tirar, nada. A fonte tá certa, tá em negrito, tá em caixa alta, tá contrastando com o fundo, tá tudo certinho. Eu só precisei pedir para tirar os traços, só isso. Então, assim, eu acho que quando a gente tá corrigindo um rótulo,
dá menos trabalho, porque, igual eu falei, vão ter coisas que estão certas e a gente não vai precisar mexer, é só bater o olho e falar, sim, está certo. Fora que você já tem o visual, né? Sempre falo aqui, eu sou muito visual, então quando eu consigo enxergar o rótulo, pra mim é muito mais simples do que ter que imaginar o rótulo na minha cabeça pra ir passando as informações que precisa, tá? Então, essa é a diferença pra mim entre desenvolver e corrigir um rótulo. Na correção, o rótulo já existe, no desenvolvimento, eu estou criando esse rótulo, né? Aline, posso colocar data de fabricação à caneta? Pode sim. Mas assim, ó, primeiro, não precisa colocar data de fabricação, tá? Pode pôr, pode ser a caneta? Pode ser a caneta. Não precisa pôr. A caneta não pode sair de jeito nenhum, não pode borrar, não pode nada. E espero que você não esteja colocando data de fabricação para depois falar válido por 60 dias, tá? Porque isso não pode. O prazo de validade precisa ser dia, mês e ano, em alguns casos mês e ano, em alguns casos dia e mês. Mas precisa de uma data. Então, por favor, não esteja colocando data de fabricação para fazer a validade vinculada a ela, tá? Que esse é outro problema também que esse rótulo tinha. Não vou conseguir mostrar também, a arte dele tá bem pequenininha ali. Mas tá escrito assim, válido 60 dias. E nem tem a data de fabricação. Então é válido 60 dias a partir de qual dia? Não, tá escrito válido por 6 meses. Válido por 6 meses, tá escrito ali. Então assim, também 6 meses a partir de qual data? Não sei, porque não tem a fabricação. Então eu falei, olha, não, aqui tem que pôr dia, mês e ano. Como são 6 meses, se quiser colocar mês e ano, pode pôr. Mas preciso de uma data, não dá pra ser válido 6 meses, não. Vejo muito o dizer gourmet, principalmente em geleias. Gourmet por quê, né? Não sabemos. Pode pôr? A Anvisa faz vista grossa, fala, pode pôr desde que não induz o consumidor ao erro. Como que eu não vou induzir o consumidor ao erro se não temos uma definição? Fica essa questão, né? Produtos de origem animal agora vão poder dizer gourmet desde que escrevam o porquê é gourmet. Logo embaixo, tá? Então é tipo assim... Hambúrguer gourmet. Hambúrguer gourmet porque foi feito com carne de vacas sagradas indianas que vieram para o Brasil para se tornar este hambúrguer. É tipo isso. Tem RTQ, inclusive, para declaração de peso líquido, viu? Por exemplo, iogurte tem RTQ para peso líquido, sorvete tem RTQ para peso líquido, maionese tem RTQ para peso líquido, se eu não me engano, mel tem RTQ para peso líquido. Isso tudo está no site do Inmetro. Vocês não vão achar na Anvisa nem no mapa, no Inmetro. Precisa ver isso também. Vejo muitos rótulos alérgicos contém leite e logo embaixo alérgicos contém lactose, é certo? Não. Não seria uma redundância essa informação? Quando você está dizendo alérgicos contém leite, você está falando com pessoas que têm alergia à proteína do leite. Quando você está dizendo contém lactose, você está falando com intolerantes à lactose, e dizendo que ali tem o açúcar do leite que causa intolerância. E nem sempre produtos que têm leite vão ter lactose, tá? São legislações diferentes, fala com públicos diferentes, não é redundância, mas você não fala alérgicos contém lactose, você fala alérgicos contém leite, ponto, morreu esse assunto. Alergênicos, ok. Aí você vai falar contém lactose, pronto. Porque se é um leite sem lactose, aí você não vai falar, entendeu? Não vai falar da lactose, né? Vai falar do leite. Qual prazo, em média, você pede para a elaboração e para a validação dos rótulos? Depende muito do trabalho, quantidade de rótulo, que tipo de rótulo que é para fazer, se é para corrigir, se é para desenvolver, depende muito. Mas, em média, sim, vamos pensar um rótulo que não é tão simples, mas também não é super demorado, pra eu entregar, porque daí a validação não tem como. A validação eu faço em um dia. Eles me mandaram a arte, normalmente no mesmo dia ou no outro eu já vou validar e mandar pra eles. Só que eu não sei quando eles vão me mandar essa arte, né? Então não tem como eu dar esse prazo. Mas pra eu enviar o relatório, normalmente eu peço entre 5 e 10 dias úteis, né? Prazo de validade sempre tem que ter uma data. Sempre tem que ter uma data. Você pode falar esse negócio de válido por 2 meses e tal, quando você tem várias temperaturas em que pode armazenar, então assim, em freezer de menos 18 a menos 4, válido por 6 meses. Em congelador de menos 4 a 0, válido por 3 meses. Em refrigerador, válido por 1 mês. Isso você pode fazer, porque varia. Varia de acordo com a temperatura. Mas mesmo assim tem que ter um prazo final, tá? Mesmo assim tem que ter uma data.
E aí você pode falar que de acordo com a temperatura varia. Outra coisa, você tem que ter uma data, mas você pode falar, após aberto, consumirem até 3 dias, após aberto, consumir imediatamente. Você pode falar se a data de validade muda de acordo com algumas condições, mas você precisa ter uma data. Precisa ter uma data, tá? Tem alguns, inclusive, gente, questão de peso padronizado, tá? Tem alguns alimentos que tipo assim, sal é um deles, tá? Se você tá comercializando sal entre 100 gramas, um pacotinho de 100 gramas e acho que 1 quilo, você não pode fazer a quantidade que você quiser. Você pode ter, por exemplo, não lembro direitinho, mas você pode ter sal de 100 gramas, de 250 gramas, de 500 gramas e de 1 quilo. Você não pode ter de 600 gramas, você não pode ter de 300 gramas, você não pode comercializar. Tem certinho, entre 100 gramas e 1 quilo, você só pode comercializar naquelas quantidades. Agora, menor de 100 gramas e maior de 1 quilo, né, maior do que esse intervalo que ele dá ali, aí você comercializa do jeito que você quiser, mas nesse intervalo não pode. Então tem que ficar muito ligado nisso, porque isso acontece bastante. Peço ficha técnica sempre para conferir ingrediente, para abrir ingrediente composto, para ver contaminação cruzada. Peço sim, ficha técnica sempre peço. Verificar cálculo da tabela é uma coisa que tem que ser acordado com o cliente. Não subentende-se que quando eu estou corrigindo um rótulo, eu vou corrigir o cálculo da tabela. Eu vou corrigir o padrão da tabela. Se os arredondamentos foram feitos certos, se os números de VD estão certos, né, declarados certos, se a porção está correta, se a medida caseira está correta, se o padrão da tabela está correto, isso sim. Para verificar cálculo, precisa ficar bem claro, descrito e acordado que é para eu verificar cálculo, tá? Isso não tá no pacotão, não. Vocês indicam alguma pós em rotulagem em São Paulo? Nunca vi pós em rotulagem. Eu já vi rotulagem como uma matéria dentro de uma pós, mas pós em rotulagem não tem. Faça cursos específicos de rotulagem. É assim que você vai se especializar naquele nicho que é rotulagem. Eu vou fazer uma pós em qualidade para ter uma matéria de rotulagem. O após aberto também não é obrigatório por lei, né? É obrigatório se mudar a validade. Tipo assim, se você coloca que o seu produto é válido até dezembro de 2021, se eu abrir ele hoje, ele tem que valer até dezembro de 2021 sem mudar nada. Gente, validade não é só porque estragou, tá? Porque tem micro-organismos ali. É tipo, mudou a textura, mudou o sabor, mudou a cor, mudou alguma coisa, isso já perde a validade. Quando você põe um prazo de validade, é porque até o fim, até aquela data, o seu produto vai estar exatamente igual quando você produziu ele, em todas as características. Então, assim, não é obrigatório que você fala após aberto consumir em tal. Só que, se você não falar nada, subentende-se que mesmo se eu abrir, se eu abrir e não comer e guardar de novo, a hora que eu pegar ele lá na data, 6 meses depois, ele tem que estar igual. Eu tenho que poder comer ele igualzinho, entendeu? É isso. Sal, açúcar e arroz também tem padrão. São alguns, se eu não me engano, manteiga, tem alguns alimentos que tem esse padrão aí de pesos que tem que ter. Na Racine tem uns cursos para rotulagem, só não conheço. Já fiz curso na Racine, tá? Não é pós, é curso de rotulagem, igual tem o vídeo de rotulagem, que é melhor, diga-se de passagem. Mas na Racine tem uns cursos de rotulagem, mas não é de alimentos, é de medicamento. O curso que é como se fosse uma pós, assim, uma coisa mais completa, não é de alimentos, é de medicamento. Já vi também. Gente, então falando sobre desenvolver e corrigir, e aí o que é validar? Validar, gente, é dar um ok mesmo. Então me perguntaram lá, né, você pede pra ver o rótulo? Eu não peço, eu ofereço pro cliente. Tipo, se você quer que eu veja pra ver se ficou certo, isso se chama validar. Eu costumo incluir, tá? Quando eu mando a proposta, eu já mando com validação. Então, tipo, ele pode negociar. Não, eu não quero que você veja. Você vai me mandar o relatório, eu vou fazer e vou pôr no mercado. Não quero seu ok. Beleza, você que sabe, cliente, você que manda. Mas é bom, tá, gente? É bom. Porque a pessoa que vai corrigir a arte, né? Que vai pegar todas essas informações do relatório e passar pro rótulo em si, normalmente é uma pessoa que não entende de rotulagem. Normalmente é uma pessoa que não entende de legislação. Então, assim, por mais que você se esforce, por mais que você mande o melhor relatório do mundo e tal, essa pessoa talvez não vai entender
entender tudo. Ou ela até achou que entendeu, ela fez o melhor dela e passou pra arte, mas não necessariamente vai estar certo, porque ela não tem conhecimento, ela não tem a prática de fazer isso, né? Ela tá acostumada a fazer o rótulo dela ali do jeito que ela acha melhor. Então, é importante essa questão da validação. Mesmo porque, eu tava até falando no dia da live com a Cris, às vezes a hora que chega a arte pra validação, nem é a mesma arte mais. A pessoa não só mudou os dizeres de rotulagem que você falou, ela decidiu pôr um selo sei lá das quantas, ela decidiu fazer uma alegação que ela tirou sei lá da onde, ela mudou o lugar das coisas. Então assim, às vezes a validação vira uma outra correção, porque tem outras coisas ali. Às vezes não, às vezes a pessoa te manda a mesma arte, ela realmente fez as correções e aí eu só vou validando. Então eu pego o meu relatório e vou item por item de novo, tá? Denominação de venda, o que eu falei aqui que precisava ser feito? Tal, tal, tal e tal coisa. Olha a arte, a pessoa fez tal, tal, tal e tal coisa, então certinho. Peso líquido, o que a pessoa precisava fazer? Ah, precisava mudar a fonte, tá? Olho lá. Ah, beleza, mudou a fonte, tá ótimo. Então, peso líquido não estava no painel principal. Aí eu olho, ela trouxe para o painel principal. Perfeito. Então, eu vou item por item ali do relatório que eu fiz das correções para ver se a hora de passar do relatório para a arte do rótulo passaram certinho, passaram do jeito que tinham que ser. Se tá tudo ok, eu falo, gente, perfeito, é isso, validado, mete bala, pode pôr no mercado. Se precisa de algum ajuste, alguma correção, eu falo, olha, tá tudo certinho, mas ali na parte dos alergênicos precisa fazer ainda isso e isso. Ou então, eu vi que vocês trocaram a denominação de venda que estava no painel principal para tal lugar. Então, assim, não, volta pro painel principal porque estava certo da primeira vez e tem que ser assim. Então, isso que é validar é dar o ok mesmo, ver se o cliente passou do relatório certinho pra arte. Inclusive, tem muita gente aqui que trabalha só nessa parte de validação dentro da indústria e me fala que não trabalha com rotulagem. Gente, é tipo a parte mais importante. Porque é a hora que você vai dar o ok mesmo pro negócio ir pro mercado. Então é uma das partes mais importantes. É muito bom ter validação porque a gente manda os dizeres, explique e ainda vem errado. Sim, acontece bastante por causa disso, né? A pessoa que vai corrigir a arte não necessariamente sabe de rotulagem. Então é complicado para eles também pegar um relatório, de novo, por mais que você se esforce, por mais que você explique, por mais que você tente simplificar, é difícil para uma pessoa que não entende de rotulagem, que nunca viu rotulagem, que nunca soube de rotulagem, pegar isso e passar por um rótulo. Às vezes vem o negócio tava certo na primeira arte que você recebeu, e aí, tipo, na hora que vem a segunda arte pra você validar, eles mudaram uma coisa que tava certa. E a gente fala assim, chega aqui e fala, Aline, nossa, eu não sei nada de rotulagem, mas eu ainda não trabalho nessa área. Daí eu falo, nossa, que legal que você tá chegando agora e tal, o que você faz? Ah, não, eu só valido o rótulo. Daí eu fico... Como que você valida um rótulo se você não sabe de rotulagem? Aí eu falo, então, deixa eu te contar uma coisa, você trabalha com rotulagem, tá? Porque validar o rótulo... Porque às vezes a pessoa pensa, eu não desenvolvo a rotulagem, eu só, tipo, chega a arte pra mim e eu falo, ok. Olhar a arte e falar, ok, é trabalhar com rotulagem, é validar rótulo, você tinha que checar essas informações. Você desenvolve os dados na própria arte do rótulo ou só manda os dados pra empresa? Então, eu... sempre escrevo na arte, se tem uma arte eu escrevo, porque pra mim fica mais fácil de eu me organizar. E aí eu mando o relatório. Dependendo do caso, se o cliente prefere e tal, se fica mais fácil, eu mando uma foto da arte dele onde eu escrevi, tá? É assim que eu faço. Mas, gente, eu não me apego muito, tá? Porque eu acho que o importante é que o meu cliente entenda o que eu quero. E, de novo, eu falo cliente porque eu sou consultora, mas se você tá dentro da empresa e sua função é desenvolver o rótulo para que alguém coloque na arte, também é interessante que aquela pessoa entenda o que você está dizendo. Então eu não me apego muito, esse é o meu formato de relatório, então é só assim que eu mando. Não, eu mando da forma que o cliente vai entender. Tanto que se eu tô fazendo mais de um rótulo, como é o caso agora, eu faço um e mando para a pessoa que vai receber. Mando um relatório. E aí eu falo, veja, vê se ficou claro, vê se eu posso te mandar o restante nesse formato. Aí se fala, Aline, beleza, entendi, pode ser, eu mando o restante igual. Se me fala, tipo, não entendi nada, não sei. Já teve um cliente que eu fui lá, me esforcei, fiz um relatório super legal, detalhadinho e tal, mandei pra ele, ele falou assim, Aline, eu não vou ler, eu não quero aprender, entendeu? Eu não quero saber.
Eu quero que você me fale o que eu tenho que tirar, o que eu tenho que pôr, onde tem que ser. Aí eu falei, tá bom. Daí eu peguei e falei assim, então me manda uma imagem do seu rótulo grande. Me manda ela grande, assim, em escala, do tamanho que ela vai ser, que eu vou riscar na arte. Ele falou, beleza. Aí ele me mandou um outro arquivo dela grande, eu imprimi e comecei a riscar. Tipo, ó, isso aqui você tira, puxava uma setinha. Isso aqui você tira e escreve tal coisa. Sem colocar referência, sem colocar nada. Ele não queria saber, ele só queria saber o que ele tinha que tirar, o que ele tinha que pôr. Aí eu puxava a setinha e falava assim, isso aqui tem que estar aqui. Fazia uma setinha. Eu tô desenhando na mesa como se vocês estivessem vendo. Isso aqui tem que estar aqui. Fazia uma setinha. Aí riscava aqui, puxava uma setinha, isso aqui você tira. Isso aqui você substitui por. Fui puxando um monte de setinha, escrevendo. Daí mandei pra ele, falei, tá bom assim? Aí ele falou, tá ótimo, obrigada. Era isso que ele queria. Então pronto. Aí depois não vi a arte, depois também não tinha validação. Mas teoricamente ele entendeu. Então ele não queria saber referência, ele não queria saber o porquê que ele tinha que tirar, que ele tinha que pôr, de onde que... Não, eu não quero saber. Eu quero que você me fale o que eu tenho que tirar, o que eu tenho que pôr. Só, acabou. Então eu vou discutir com ele, falar, não, mas eu mando o relatório. Não, eu quero que você entenda que você faça certo. Tipo assim, se só quer que eu risque sua arte, beleza, eu risco sua arte, não tem problema nenhum. Então eu vou me adequando, gente. Eu quero que o cliente entenda. Só. Como que ele vai entender, eu vou desenvolvendo ali com ele. Geralmente é assim, o cliente quer a solução e pronto. Comigo não é assim, viu? Posso te falar? Comigo geralmente não é assim. O cliente ele quer saber o porquê, aonde eu vi, qual é a base, por que tem que ser assim. Eu, tipo assim, pouquíssimas vezes aconteceu do cliente não querer o relatório e querer algo mais visual. Às vezes ele fala, tipo, tá, eu só não entendi, tipo, onde eu tenho que pôr isso e aquilo, não ficou tão claro, tipo, o que é painel principal, sabe? Daí eu mando o desenho, que daí eu escrevo, isso aqui é painel principal, tem que tá tal informação, que são os painéis laterais, tal. Então, tipo, mas poucas vezes também. Normalmente o meu relatório, sei lá, não houve reclamações. Eu tive mais um que falou, tá, não quero saber de relatório, me manda aí o que é. Mas só, não tem problema não com isso de gente que só quer que eu fale o que é. Não, normalmente eles querem ter opção e a decisão tem que ser deles. Então não adianta eu sair impondo, que tira, que põe, que não sei o quê. Mas então é isso, gente. Espero que tenha ficado bem clara essa questão do que é desenvolver um rótulo, corrigir um rótulo, validar um rótulo. As 3 etapas são super importantes. Se você trabalha só com uma delas, você trabalha com rotulagem. Deixa eu te contar uma coisa. E você precisa saber sobre rotulagem, mesmo que seja só para dar o ok, tá? Porque você não pode só olhar a arte e pensar, ok, tá bonito, pode ir pro mercado. Não, entenda de rotulagem, entenda das legislações para você ver se realmente tá tudo certinho, padrões certinhos, rotulagem certinha, fonte certinha, tudo no lugar certo. Ok, gente? É isso, gente. Beijo, 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 beijo. Tchau.